Sejam muito bem-vindos ao nosso 5º episódio da 2ª temporada do nosso podcast Topa Tudo Portugal! Uhul! Metade, Cada hora uma novidade, né, amiga? É cada musiquinha, meu Deus. Olha, gente, tudo bem? Tudo bom? Olha, hoje temos aqui um convidado ilustre. Ele é um cara que é empreendedor. Ele já ajudou mais de 100 brasileiros a conseguirem se colocar no mercado de trabalho internacionalmente, incluindo Portugal. Então ele vai falar assim pra gente o caminho das pedras para você que busca vir para Portugal, já ter uma boa noção de como arranjar um bom emprego, como montar o seu currículo e muitas cositas mais, né, amiga? É, eu tenho certeza como esse episódio vai bombar, porque pense num assunto relevante, que eu tenho certeza que interessa a todo mundo que nos assiste. Sem dúvida. Antes da gente anunciar, já encaminha aí para todo mundo que busca morar em Portugal, né? Que é um conteúdo bem relevante. Agora, bora anunciar essa pessoa. É ele, Will Europa! Fundada em 2012, o Grupo 121 Nações tem em seu portfólio a agência número 1 de toda a Península Ibérica por 2 anos consecutivos. A missão do grupo é ser uma marca líder na prestação de um serviço de qualidade na mediação imobiliária. O foco diário do Grupo 121 Nações é desenvolver um negócio sólido e sustentável, baseado na especialização das suas equipas. Para isso, o Grupo 121 Nações dispõe de vários departamentos focados em profissionais qualificados para ajudar os seus clientes. Atualmente, o Grupo 121 Nações dispõe de 4 agências imobiliárias, 2 aqui na Expo, ou seja, Parque das Nações, uma em Sacavém e outra em Alcochete. E ainda esse ano de 2023 serão abertos mais 2 novos espaços. A equipe é composta por 300 consultores e todos os dias há o compromisso de acrescentar valor à atividade. Portanto, se você pensa em comprar, vender ou alugar um imóvel aqui em Portugal ou mesmo investir no mercado imobiliário português, entre em contato com um dos consultores do grupo Nações da 121. Coitado do Will, é todo quietinho, essas 2 malucas gritou lá que coisa que eu disse, meu Deus, onde é que eu vim parar? Bem-vindo, Will! Bem-vindo, Will. Obrigado, agradeço pelo convite, de verdade, poder falar um pouquinho aqui da minha jornada e também de como os brasileiros realmente podem vir aqui para a Europa já com trabalho, com a vida assim bem encaminhada, né? Exatamente. Exatamente. Bora começar então perguntando pelo início, né? O início de tudo. Exato. Conta aqui pra gente como é que foi a sua própria jornada. Quando que você chegou aqui em Portugal? Como foi a sua jornada profissional aqui em Portugal? E o que desencadeou para você fazer o que faz, né? Sim, sim. Não, é legal, assim, eu cheguei em Portugal em 2019, eu cheguei em setembro de 2019, um pouquinho antes da pandemia. Se eu for falar um pouquinho do que me fez vir para cá, eu acho que como a maioria dos brasileiros que querem sair do Brasil, por conta da segurança, né? Eu tinha uma posição muito interessante no Brasil, eu trabalhava numa multinacional de tecnologia, eu tinha um bom ordenado, uma condição de vida boa, mas, assim, aconteceram alguns fatos importantes na minha vida que fizeram com que eu tomasse a decisão de sair do Rio de Janeiro e depois do Brasil. Okay. Primeiro que eu casei, né? E depois que eu casei, nasceu uma miúda, que é a minha filha Júlia, agora ela vai fazer 7 anos. Mas depois que ela nasceu, a minha vida mudou totalmente, assim, a minha visão de mundo, assim, eu tinha um foco muito orientado para o dinheiro, assim, eu tinha a cabeça, cara, dinheiro. Depois que a minha filha nasceu, eu acho que eu dei um pouquinho mais de valor para o que é a qualidade de vida de maneira geral e não só para o dinheiro, né? E aí, por isso que eu tomei a decisão de sair do Brasil, né, efetivamente. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu pensei, olha, para eu sair do Brasil, eu preciso de um trabalho, né? Eu não sou empreendedor, literalmente assim, não era empreendedor. Eu trabalho, sou da área comercial, tecnologia e tal, eu precisava sair do Brasil e conseguir um trabalho. Alguma segurança, até porque tinha uma miúda. Para garantir uma renda e não tentar sorte, né? Porque assim, eu jamais iria largar uma posição sólida para tentar sorte em outro país, ainda mais tendo uma família, né?
E aí eu resolvi desenhar um plano de mudança, né? Eu comecei a utilizar todo o meu conhecimento de vendas, já de recrutamento e seleção, que eu já tinha trabalhado com isso, voltado para o mercado internacional. Eu comecei essa jornada mais ou menos em janeiro de 2019 e eu fiquei ali em torno de 6 a 7 meses prospectando oportunidades aqui em Portugal. Eu fiz em torno de 30 entrevistas nesse período e recebi 5 propostas. Através de qual plataforma você fez isso? Assim, naquele momento foi um pouco de testar, acertar, errar, mas o meu foco foi 100% o LinkedIn. Eu costumo dizer que o LinkedIn é uma plataforma que encurta o espaço entre as empresas, os recrutadores e os candidatos, né? Se você for olhar 10 anos atrás, era quase impossível você falar com um CEO de uma empresa, de um recrutador. Você tinha que mandar um currículo, sei lá, ficar tentando ligar. Agora não, você se conecta a pessoa lá, consegue conversar, consegue criar relacionamento, você consegue criar uma rede de contatos, estando ainda no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, né? E foi isso que eu fiz. Eu criei uma rede de contatos, fiz uma série de entrevistas ainda no Brasil e fui contratado e vim para cá já contratado para Portugal para uma multinacional japonesa. Eu vim trabalhar numa multinacional japonesa de tecnologia também. Fiquei lá durante 2 anos. Assim, foi uma jornada brutal assim, naquela empresa. Eu acho que tudo acontece como tem que acontecer, né? Exato. E eu tinha várias opções, mas eu decidi ir para lá por conta de ser uma multinacional. E por eu, naquele momento, não conhecer tanto o mercado português, eu tinha outras empresas portuguesas e eu me senti um pouco inseguro por isso. Entendi. E eu decidi, porque era uma multinacional japonesa, eu falei, cara, eu vou para lá porque minimamente eles são estruturados. E é, sim, mais estruturado, mas eu dei a sorte de cair numa equipe muito boa, com pessoas muito boas e que me ajudaram a entender melhor do mercado, conhecer as pessoas, porque assim, diferentemente de outras áreas de atuação, trabalhar com vendas requer uma capacidade de comunicação, de persuasão, de uma série de outras coisas que em outra cultura, em outro país, demora um bom tempo até você se adaptar e conseguir fazer uma venda, né? Pois é. Então eu fiquei lá, acho que uns 3, 4 meses assim, meio que naquele onboarding de tentar conhecer o mercado, as empresas, as pessoas e tal. E depois, assim, eu decolei, fiquei lá 2 anos, assim, tive um resultado espetacular, assim, muito maior do que eu esperava mesmo. Assim, no meu primeiro ano lá, fiscal completo, eu fiz mais de 180% do objetivo, fui eleito comercial do ano, Que comercial legal, nível que Europa. massa. Então, assim, foi uma jornada que eu também não esperava esse resultado todo, mas eu também acredito muito a isso, a estar com pessoas portugueses, por acaso, nenhum brasileiro. Nada Olha contra os lá. brasileiros, mas era uma equipe 100% de portugueses e eu era o único brasileiro. E eles me acolheram assim de uma forma Que massa. incrível. E assim, eu tenho certeza que se não fosse eles, se calhar eu nem estava aqui hoje, porque Olha, que eles me ajudaram bacana. muito a entender como que é o dia a dia de Portugal no mundo dos negócios, né? Sim. Porque fazer negócio com português é muito diferente de fazer negócio com brasileiro. Muito. O português ele tem uma coisa que ele é muito relacional, ele tem uma relação de confiança. Para ele comprar como a alguma coisa de confiança ti, ele é? tem que ter uma relação real de confiança. E ele carrega aquela relação de confiança por anos com alguém. Então, se ele compra de uma pessoa agora, ele vai comprar por anos e anos e anos. E aí cai aqui um brasileiro querendo vender alguma coisa de não sei quantos mil euros para ele, o cara fica assim meio inseguro, né? Então, até você conseguir entender e perceber que tipo de atitude você tem que ter no dia a dia para gerar essa confiança, para você estar mais próximo dos clientes, e aí sim, conseguir fazer boas vendas, atingir os objetivos, demora um tempinho, né? Mas assim, a minha jornada, eu acho que foi mais ou menos essa. Depois eu acabei, eu acho que como a maioria dos brasileiros, eu vim com um ordenado um pouco mais baixo, né? Eu fiz um downgrade salarial Mas do que eu você já tinha no veio com Brasil. visto de trabalho. Sim, sim. Visto de trabalho. Mas eu vim assim do Brasil, eu tinha um ordenado X, aqui eu vim ganhar bem menos, sabe? sim. É algo que eu vim ganhar bem menos. Mas depois do meu segundo ano, eu já comecei a olhar para o mercado, receber propostas. E aí sim, já recebi uma proposta muito melhor, né? E aí decidi sair dessa empresa Primeira empresa. que eu trava e agora já estou em outra empresa. Mas aí sim, com um ordenado melhor, com outros desafios que a gente pode até falar depois. Mas a minha jornada basicamente é essa, assim, falando da Como minha é que- carreira profissional. E como é que começa a parte da internet, Will?
Como é que Sim. tu decide, mesmo estando nessa empresa, nessa multinacional japonesa, mesmo tendo, alcançando essas metas, como é que tu começas a pensar assim, se calhar eu vou colocar isso aqui na internet. Como é que começa isso? Na verdade eu não pensei muito, né? Assim, como foi? Eu, quando consegui um trabalho aqui, estando no Brasil, muita gente me perguntava, cara, como é que você fez isso? Isso é impossível. Não é tão fácil, Você né? é de vendas, isso é impossível. Só o pessoal de tecnologia que consegue. Só quem é de TI, pô, você é de vendas, como é que você conseguiu? E eu falei, cara, eu criei um plano, coloquei lá todas as etapas desse plano que eu tinha para cumprir e consegui como um projeto mesmo de mudança. E aí todo mundo veio me perguntar, assim, quase todos os brasileiros que eu encontrava me perguntavam, como é que você conseguiu? Aí familiares, como é que você conseguiu? Amigos do Brasil, como é que você conseguiu? Pô, por que você não cria um conteúdo falando disso? Exato. É mesmo. Vai lá, ajuda as pessoas e Sim, tal. sim. E eu sempre tive essa coisa de querer ajudar muito as pessoas enfim, a alcançar os objetivos delas. Então, eu decidi, assim, meio que despretensiosamente, abrir um Instagram lá, comecei a falar, assim, abri lá, comecei a fazer stories e tal, não sei o quê. Eu não sou um cara tão digital assim, né? Por exemplo, eu nunca fui aquela pessoa de usar o Instagram no dia a dia pra postar foto. Você usou pra trabalhar, né? Nunca fiz isso, cara. Meu Instagram tinha três fotos. Eu, minha mulher e minha filha, só. Mais nada. bom. E aí eu abri e comecei a falar lá. E as pessoas começaram a seguir. Aí eu comecei a fazer lives e tal, não sei o quê. As pessoas começaram a pedir ajuda, perguntas e não sei o quê. E aí eu comecei realmente a ajudar as pessoas a fazer essa mudança pra cá. E depois para vários outros lugares do mundo também. E brasileiros que querem vir para Portugal, não só que estão no Brasil, que isso é uma coisa que pouca gente tem noção. Mas, por exemplo, eu tenho uma aluna que estava no Japão, brasileira, e queria vir para Lisboa. Sim. E conseguiu um trabalho e veio para cá. Então, assim, tem muitos brasileiros querendo vir para cá, não só que estão no Brasil, mas estão em Verdade. vários lugares do Estados mundo. Unidos, por Estados exemplo, Unidos, as pessoas Irlanda. ficam às vezes ilegais. Lá é muito mais complexo a legalização e vem em Portugal como uma oportunidade também, né? É. E qualidade de vida, assim, mais tranquilo. O clima também é muito bom. Agora, eu tenho uma curiosidade. Por que nesse planejamento, voltando um pouquinho, lá no Brasil, você optou por Portugal? Você chegou a verificar outros países? Por que Portugal? Boa, O que boa. te motivou? Boa, uma boa pergunta. Eu olhei primeiro para outros estados no Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é um caos, né? Tranquilo. O Rio de Janeiro é aquela coisa, tipo assim, você ama o Rio de Janeiro, mas é um lugar maravilhoso, mas para viver é um pouquinho complicado. Primeiro, a minha base sempre foi a parte profissional, assim, não vou te enganar. Quando eu pensava em sair do Rio de Janeiro, o meu pilar era preciso de uma posição no que eu faço hoje para ter um salário que consiga me manter para onde eu for. Exato. Então, primeiro eu olhei para outros estados, e aí eu olhei para São Paulo. São Paulo eu conseguiria uma boa oportunidade e tudo mais para ganhar bem, mas era o mesmo caos que o Rio de Janeiro, conta de trânsito e tudo mais, e eu não queria ter aquela vida de São Paulo, tá? Sim. Até porque eu já tinha contato com São Paulo no dia a dia por ir lá várias vezes. Depois eu olhei para o Sul. E eu pensei, putz, talvez o Sul seja uma opção boa, ser mais tranquilo, mais seguro. Curitiba. Entretanto, as oportunidades de trabalho naquela altura financeiramente não chegavam porque eu ganhava no Rio. Então, para sair do Rio, para ir para o Sul, para ganhar menos, eu falei, pá, esse cara não vale tão a pena, né? E aí eu comecei a olhar para fora do Brasil. Só que quando eu olhei para fora do Brasil, tinha uma barreira, que você vai perceber, que é a língua. Por que eu faço, né? Porque, assim, fazer vendas em outra língua é uma coisa um pouquinho mais complicada, E sabe? venda em quê? É uma coisa que eu tô curiosa, É. porque assim, não é só venda, é uma venda técnica, é uma venda Sim, de quê? sim. Eu vendo software, né? Então, Ok. eu sou um business developer. Então, Ok. por exemplo, eu faço a prospecção do cliente, eu recebo os clientes, eu faço a apresentação do software. Ok. Então Faço- tu não vende um produto muito... Como é que eu posso dizer? Palpável, Palpável, né? não é? Não, é um Ok. software que aí eu faço todo o processo end-to-end, desde a entrada do cliente até apresentar o software, tirar dúvidas técnicas. Sim. Faço o âmbito do projeto, o escopo do projeto, negocio comercialmente, fecho o contrato e acompanho depois também da entrega do projeto. Aí imagina fazer tudo isso em inglês. Então esse é o grande problema, né? Muita gente acha que, por exemplo, quando você fala de um perfil mais técnico, uma pessoa de tecnologia, um developer, né? Ele consegue porque ele não tem tanto essa questão
Da negociação, negociação, persuasão em outra língua. Isso é um pouco complicado. E aí eu me senti um pouco inseguro com isso, sabe? E aí eu olhei para Portugal como uma das opções e me surpreendi com o tanto de oportunidade que tinha aqui para a área de vendas. Assim, eu realmente não tinha noção, tá? Eu não tinha noção nenhuma de Portugal, de nada. Eu nunca nem tinha vindo Portugal, tá? Sério? Eu tinha parentes que já moravam aqui, mas eu nunca tinha vindo aqui ainda. Eu não tinha vindo em Portugal. Então eu olhei para cá como um país assim que talvez eu conseguisse vender, continuar fazendo o que eu fazia, e comecei a olhar as oportunidades. Foi isso, basicamente foi isso. Foi muito focado na língua e na minha questão profissional. Tá. E aí você se deparou com um mercado que tem a língua, digamos assim, igual, mas não é igual, né? E também um comportamento de consumo completamente diferente que você aprendeu durante esses 2 anos aí a negociar com os portugueses, né? Eu não sei se você concorda, mas eles são muito mais ligados à garantia, tem aversão a dúvidas sobre o que você está apresentando. Já o brasileiro é mais impulsivo, né? Mais no emocional. Vambora, vamos fechar, vai ser um projeto lindo. Mais conservador, né? O português Que tem você algumas sentiu? características de vendas assim que são interessantes, né? Primeiro, o português tem dificuldade de dizer não. Tá? Pouca gente sabe disso, que não trabalha no dia a dia. Quem trabalha com vendas no dia a dia vai entender. Ele vê a apresentação do que você faz, do que você quer mostrar, ele olha, mas ele fala, olha, eu vou pensar, depois falamos e tal, mas ele não te diz não. É um blasé. Ele vai te cozinhando ali no dia a dia e tal, por meses e meses, e não te diz não. O português tem essa primeira característica, então você tem que saber lidar com, olha, você tem um lead, trabalhou com ele, não deu certo, cara, vai embora, próximo, não fica em cima muito dessa pessoa, não. Quando ela quiser comprar de ti, ela vai voltar. Não fica muito em cima dela, não. Ela não vai te esquecer. Não vai. E uma outra coisa é que o português, ele é muito focado em relacionamento, assim, relação de confiança, aquilo que eu falei. Ele dificilmente compra de alguém que não confia e é muito desconfiado. Muito. Acha que tá querendo enganar ou algo do tipo, tá querendo vender alguma coisa que não existe. O português é muito assim. Onde a gente assina? Mas isso assim, não é faz mal, parte- hein, gente? não é Não é mal, uma é isso que eu ia crítica É negativa, apenas uma constatação. é uma constatação. Essa é uma questão cultural Sim. que é de cada cultura, independente de onde você esteja. No Brasil, por exemplo, o Brasil tem um comportamento muito mais impulsivo para compra, né? O brasileiro é muito mais impulsivo. Por exemplo, o português ele é muito menos digital na compra. O brasileiro ele é muito mais digital. Até porque a compra digital, querendo ou não, é mais impulsiva do que a compra física. Claro. A compra Sim. física você encosta, você toca, aquela coisa toda. No digital, não. Então, o português ele tem o número de vendas digitais aqui é muito menor do que em outros países da América Latina, Latam, Estados Aumentou Unidos, muito na etc. pandemia, mas a gente vê que o movimento Exato. foi um movimento da pandemia, né? Que acelerou um pouquinho. Mas eu acho que os portugueses têm essas... Mas o português também tem uma coisa, tá? Assim, quando você faz uma venda para ele e você conquista essa confiança e ele percebe que você é um profissional qualificado, que você é um profissional que entrega realmente o que você prometeu, que você entrega se valor fideliza. realmente... Vira fiel, fã Ele fiel. confia em Totalmente. você. Se você for para Totalmente. 10ª empresa diferente, você pode ligar para ele, ele vai te referenciar e etc. O brasileiro já não é tão assim, fazendo essa comparação. O brasileiro já é, cara, comprei de você hoje, amanhã chegou um mais barato, vou embora. Totalmente. É mesmo? Vou embora Totalmente. pro outro e acabou e não tem problema nenhum. O português ele já é muito fiel Sim. ao comercial que ele compra. Ao que ele Demora entende. um pouco mais, mas quando confia mesmo. Eu já tive pessoas, amiga, não sei se você passou por isso também, Will, que já viraram pra mim e falaram assim, Lari, eu te acompanho há 1 ano e meio, 2 anos, e só agora eu tô comprando. Elas precisam ver ali muita prova social, muita validação. Realmente, será que essa pessoa sabe? É um pé atrás mesmo, né? E é cultural. A gente vai aprendendo a lidar com essas diferenças, né, no dia a dia. Faz parte, mas não é nada negativo, assim. É uma Não, cultura não. mesmo que Tem uma faz coisa que eu parte, noto, né? vê se vocês concordam, só pra gente fechar esse assunto talvez. É porque, assim, é uma coisa que eu noto muito, que é o seguinte, o comprometimento, por exemplo. Se eles não têm todas as ferramentas na mão, eles não garantem nada. Por exemplo, se eu ligar para um português e disser, olha, você tem como verificar para mim se no teto tem um buraquinho que dá para colocar ali um nylon e passar? Você tem como ver isso para mim?
a pessoa ela vai fazer, mas ela nunca vai garantir que o nylon vai passar. Ela sempre vai deixar claro que não pode garantir aquilo, sabe? Indiretamente. Outro exemplo, para ficar mais claro. Você acha que essa roupa vai ficar boa em mim? Você que tem experiência em moda e essa marca é sua, você conhece a modelagem, você conhece meu corpo, será que vai cair bem? Não posso garantir. Ou seja, coisas que pra gente, brasileiro, a gente vai opinar. A gente vai dizer assim, olha, vai cair bem sim, porque você tem um pouco quadril e aí vai cair bem. A gente se compromete. Sim. Então, assim, desde as pequenas coisas até as mais, digamos assim, complexas. Eu tenho essa percepção, não sei se vocês sentem isso também. Que eu acho que isso impacta quando a gente está numa empresa ou quando a gente está nesse contexto. Entender que é cultural mesmo, sabe? Eu acho que sim, acho que tudo isso faz muito sentido. E o principal é ter tempo, né, para entender isso. Porque por mais que você ensine as pessoas que funciona assim, no dia a dia que você começa a sentir isso e perceber quais as estratégias que você vai usar no teu mercado para mudar isso, para gerar mais confiança. Porque assim, cada mercado tem uma estratégia, né? Por exemplo, o mercado do trabalho, se eu colocar uma outra empresa portuguesa falando bem de mim, falando, olha, eu comprei o seu produto, funciona muito bem, etc. Ele vê aquilo como, a Larissa disse, como uma prova social e ele basicamente ele se enxerga naquela solução. Sim. E ele segue em frente por isso, né? Essa coisa da fidelização que vocês falaram, eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras marcas, né, imobiliárias. E já tive a oportunidade de o cliente me ligar e dizer, olá, dona Thalita, tudo bem? Nunca mais nos falamos. Você não está mais na Remax, pois não? E eu, não, tô não. E ele, tá bem, mas eu queria que você vendesse um imóvel para mim, assim, assim. Ou seja, ele não se importou, ele nem sequer perguntou qual era a marca que eu tava. Você é a marca. Mas, exatamente. É a referência. Ou seja, como ele gostou do serviço que eu prestei a ele, do comprometimento que eu tive com aquele cliente durante a altura em que eu estava na outra marca e tal, e prestei o serviço. O que ele gostou, o que ele se fidelizou foi ao meu serviço, né? E agora, independente de eu estar ou não naquela marca, ele continuou confiando em mim, tanto que ele foi que me ligou quando surgiu aquela oportunidade. Isso é muito interessante, né? Isso é muito legal. E, Will, quais são as maiores dificuldades dos brasileiros quando eles pensam em Portugal como destino, assim, para viver, e principalmente na área profissional? Assim, são muitas, assim, as dificuldades brasileiras são muitas. Há né? listas. Tem uma lista... Aquelas contas de supermercado. Isso aí. Eu imaginei quando ele falou isso. Eu imaginei. Tem uma lista gigante, né? A gente pode passar aqui horas falando sobre isso, mas... eu diria que a principal dificuldade do brasileiro uma das principais é não acreditar que ele consegue um trabalho aqui estando no Brasil, né? O brasileiro ele acha assim, cara, eu tenho que estar lá para conseguir, eu tenho que pisar lá no lugar para conseguir. Eu acho que essa é a primeira barreira que o brasileiro tem que quebrar, né? Você não tem que vir para cá nem para lugar nenhum do mundo sem trabalho. Se você depende de uma renda, seu trabalho hoje para se manter, para você mudar de país, você tem que ter um trabalho também, né? Então, não adianta você pensar assim, eu vou chegar lá e chegando lá eu consigo. Essa é a pior estratégia possível. Pois é. Assim, eu vou tentar... a mais comum, né? É a mais comum, mas é a pior. E Ok. não tem mais necessidade disso. O mercado, da forma como é hoje, até aqui em Portugal, por exemplo, quando eu vim para cá em 2019, eu tinha que quase que convencer uma empresa, até pelo LinkedIn, a fazer uma entrevista comigo remotamente. Eu tinha que conversar com a pessoa, olha, é possível fazer entrevista, tá? Tem aqui o Teams, tem aqui o Skype. É possível. Porque eles não faziam nada remoto naquela época. Exato. Cara, hoje não. Hoje, se você pegar o avião, vier para Lisboa e começar a fazer entrevista aqui, tô falando de áreas qualificadas, tá? Você vai fazer entrevistas remotas estando em Portugal. Sim. Sim. Você vai fazer entrevista lá dentro do teu hotel, dentro do teu Airbnb, remoto. Assim, Eu acho que as empresas também passaram por essa aceleração por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia, e as empresas tiveram que se adaptar, não teve jeito. Então, assim, hoje, todas as entrevistas que você for fazer, você vai fazer remotamente. Então, não tem necessidade nenhuma de você sair do Brasil sem trabalho. Mas nem no final, aquela finalmente, assim, do presencial, porque eu tenho essa visão, assim, de empresa, sabe? Multinacional também, tipo assim, faz tudo online, mas na última ali... Já foi assim. Já foi assim. E eu tô falando de um mercado de trabalho que eu vivenciava, que eu parei em 2018,
18. Aí eu comecei a empreender. Nessa época era assim, era aquela coisa tipo assim, deixa eu ver pra crer, né? Se é isso mesmo. Hoje já não. Hoje já mesmo? as empresas não só contratam como fazem negócios. Por exemplo, eu vendo, né? Eu trabalho com vendas, já falei. A minha venda é 100% online. Tem clientes que eu nunca vi. Na verdade, eu nunca vi nenhum cliente. Sim, a parte da venda eu compreendo mais. A parte da empresa eu ainda tô tentando amadurecer. Não sei se eu tô sozinha nessa, gente, mas espera aí. Me diz só uma coisa. As empresas contratam mesmo contrato de trabalho 100% sem nunca remoto. ter te visto. Sem Empresas nunca ter te portuguesas. Tô chocada. Empresas portuguesas. Como é? A gente E ouve assim, tanta não coisa só em pra- tecnologia, isso que é importante falar. Eu tenho alunos, por exemplo, de marketing, de vendas, eu tenho alunos de manutenção de equipamentos, que foram contratados no Brasil e receberam visto de trabalho e vieram para cá. Então, assim, de tecnologia também. Então, assim, acho que essa limitação tá muito na cabeça do brasileiro, sabe? Assim, é quase quebrar um paradigma. Eu sempre falo assim, meu primeiro trabalho é fazer a pessoa acreditar que é possível. Sabe? Cara, assim, se você vê uma jornada que alguém já fez, é porque isso é possível, cara. Claro. Sim, também se o William acho. fez, se eu for lá no meu podcast, tem 55 pessoas que já fizeram isso. Então, assim, alunos, uma série de pessoas que já fizeram. Não, por que você não vai conseguir? Qual é a diferença dessas pessoas para você? Então, a primeira coisa, acho que a dificuldade do brasileiro é entender que é possível. Tá. E depois é entender que o processo de recrutamento e seleção não é um processo que funciona da seguinte forma. Por exemplo, vocês vão entender, né? Quando a gente é criança lá, você está começando a crescer e tudo mais, você fala assim, pô, papai, mamãe, quero conseguir um trabalho. Aí teu pai fala o quê? Pô, faz um currículo e envia. Primeiro emprego, né? Aí, pô, distribui um monte de currículo. Distribui o currículo. Manda porta a currículo porta. que você vai conseguir. Só que hoje, da forma como o mercado de trabalho é hoje, só enviar um currículo não funciona. E a cabeça das pessoas continua com esse mesmo mindset. Tipo assim, eu quero ir para Portugal, então o que eu vou fazer? Vou mandar um monte de currículo e vou ficar esperando. Não. Assim, eu vou mandar currículo e esperar. Não. Vou mandar currículo e esperar. Só que não funciona. Você não vai ter retorno, as pessoas não vão te responder. Claro. E o que é que responde? É a estratégia, né, de posicionamento no LinkedIn, relacionamento, né? Isso aí. A primeira coisa é entender que o processo de recrutamento e seleção é um processo de venda. Sim. Tá? Ou seja, você enquanto profissional... Você está se vendendo, é lógico. Você se vende, né? Claro. Você se vende desde o momento que você faz um currículo, a tua carta de vendas, a tua carta de apresentação lá é uma carta de vendas, o teu perfil no LinkedIn é uma carta de vendas. Então, tudo é um processo de venda. Depois que você vai para uma entrevista, você está se vendendo na entrevista. Então, assim, as pessoas precisam entender essas etapas, né? Então, é um processo de vendas. Isso também é uma coisa que é difícil de fazer as pessoas entenderem, porque as pessoas pensam assim, pô, eu sou um profissional muito bom, então eu vou mandar meu currículo, eu sou bom, eles vão me chamar, eu vou fazer a entrevista, eles vão me contratar. Não basta, cara. Você tem que criar todo um storytelling durante a tua entrevista. Até o cara abrir o seu currículo e analisar. Não vai nem né? abrir, não vai nem abrir. Não vai nem abrir. Então, assim, por exemplo, o que eu falei, você tem hoje uma ferramenta que é o LinkedIn, que ele te permite criar uma rede de contatos do zero em qualquer lugar do mundo. Se você quiser ir trabalhar no Japão, tô falando do Japão, cara, você pode ir lá, filtrar Japão e se conectar a recrutadores, gestores, CEO, CFO, CIO, todo mundo. Mas eu Daqui, tenho de uma onde você estiver. ressalva. E aí você se conecta a essas pessoas, você vai conversar com essas pessoas, as pessoas são abertas a falar, e aí você depois vai começar a criar relacionamento com essas pessoas ao longo do tempo. Assim como no Instagram. Você vai criar conteúdo no LinkedIn falando que, por exemplo, eu sou um enfermeiro. Pô, eu não vou criar um conteúdo no LinkedIn falando de vendas. Se eu sou enfermeiro, meu público-alvo é o quê? São médicos, são decisores na área de médica, etc. Então, falta um pouco de entender toda essa estratégia por trás do processo de recrutamento e seleção e entender que não é só enviar um currículo. Só enviar um currículo é uma coisa que talvez funcione no seu mercado local. Mas tem uma diferença também. No teu mercado local no Brasil,
você já conhece o mercado, você conhece as pessoas, Pois você é. conhece as empresas. Claro, Aqui- você tem sua reputação, digamos assim. Então você fala construiu. assim, putz, eu tô no Rio, eu quero trabalhar em tal empresa. Você totalmente conhece alguém, ou você já Claro. sabe como é que funciona. Exato. O Sabe mercado onde... também não é tão grande assim. Rio de Janeiro é minúsculo Não é tão em termos de grande. mercado de trabalho. É. Agora, você vai para um outro país onde você não conhece o mercado, você não conhece as pessoas, você não conhece as empresas, você é um estranho. Exato. Agora, se você já sabe quem são as empresas, já sabe quem são as pessoas. Cara, tem um case muito legal de uma empresa que eu fiz uma entrevista, que é assim, eu lembro que eu comecei a seguir a empresa, posso até falar, tá no meu podcast lá, PHC, eu comecei a seguir a empresa, comecei a seguir o diretor de RH, e aí quando a empresa ganhou uma premiação, eu tive um insight de mandar para ele uma parabenização. Falei assim, olha, Luiz, muitos parabéns aí pelo seu prêmio de melhor empresa para trabalhar em Portugal e não sei o quê. E ele depois me disse, depois que eu já estava aqui, ele até me fez uma proposta depois, ele disse assim, pô, William, aquilo foi uma sacada que me fez pensar assim, como é que ele tá lá no Brasil e sabe que nós ganhamos uma melhor empresa para trabalhar em Portugal? E ele me ligou, agendando uma entrevista depois disso. Então assim, a gestão de relacionamento dentro do LinkedIn ela é muito importante. E se você tem essa plataforma hoje no ambiente profissional, por que você não vai usar? Agora, não adianta só também usar de qualquer forma. Sair se conectando a todo mundo, sair mandando um monte de mensagem. Não. Tem que ter estratégia para Exato. tudo. Então, assim, É como qualquer outra rede social. qualquer outra rede social. A diferença dela é que ela é orientada para o âmbito profissional, né? Corporativo. Então, se você profissional. tiver a estratégia correta ali... então, assim, falando das dificuldades dos brasileiros, Isso. tentar entender que é possível. Olha, Exato. é possível. Ah, Will, mas só para quem é altamente qualificado. Não. Depende da sua área. É possível, tá? Cada um tem uma estratégia. Cada um tem uma estratégia diferente. Alguns vão demorar um pouquinho mais, alguns vão precisar de uma estratégia diferente. Mas é possível. E depois entender como funciona todo esse processo. Desde, por exemplo, currículo, carta de apresentação, LinkedIn, entrevista. Depois da entrevista, o que eu faço depois da entrevista? Ah, eu fico lá esperando sentado? Não. Tem etapas de follow-up que você precisa fazer. Negociar a proposta. Também é uma coisa Também. também é uma coisa que no Brasil não existe. É muito difícil, só em cargos C-level que você negocia a proposta. Normalmente, quando você vai para uma entrevista no Brasil e você finaliza aquele processo, eles fazem uma proposta. Olha, você vai ganhar 10 mil reais, 5 mil reais, esses são os benefícios, ok? Ok, estou muito feliz, vamos lá. Passei na entrevista. Aqui não. Aqui na Europa, em Portugal mesmo, quando você recebe uma proposta, é super comum, é normal que você faça uma contraproposta. Gente, eu tô chocada que eu vejo o inverso, mas termina. Que você faça uma contraproposta, por Isso exemplo. aí tá igual a venda das casas, porque a venda das casas é desse jeito. O proprietário tá anunciando a casa por 200 mil, chega o comprador e diz, eu dou 190. Ele diz, 190 não, 195. Pronto, negócio fechado. Mas assim, é Mas porque geralmente- existe uma escassez de mão de obra muito grande. Então, quando a empresa ela entende que você é o profissional, o profissional ideal para aquela Ideal. posição, ele não tem mais outra pessoa para colocar ali. Então, quando ele escolhe você, ele escolheu você, ele efetivamente vai lutar por você até o fim, cara. Entendi. Assim, eu tenho um aluno que é um case, assim, interessantíssimo, que ele é SDR, ele trabalha como pré-venda. E ele foi contratado ainda no Brasil, ele já tinha sido contratado por uma empresa, já estava em processo de visto. Durante o processo, ele foi abordado por uma outra empresa, e aí ele não tem inglês fluente, tá? Não tem nada disso. Ele é só um pré-venda. E o que ele fez? Ele fez... Daqui a pouco vai, pra não Ele cortar fez o os- processo inteiro e tal, ele foi aprovado e etc. A empresa fez uma proposta para ele, sei lá, 1.500 euros. E aí ele falou, putz, não vai dar e tal, eu já tenho aqui uma posição XPTO, não sei o quê, e ele negou a proposta. A empresa insistiu, fez contraproposta, fez não sei o quê. No final, a empresa queria tanto ele que perguntou, olha, você é sozinho, você vem pra cá como? Ele falou, vou com a minha esposa. E a tua esposa faz o quê? Ela também pré-venda, ela faz a mesma coisa que eu. Ah, legal. Eu tenho mais vagas aqui, quero entrevistar ela também. Qual a área dessa venda? Entrevistou ela, contratou os dois para trabalhar nessa empresa. Ele declinou da outra oferta que ele tinha e foi para essa empresa para trabalhar os dois. Eles contrataram os dois para garantir que eles eles viessem, né? viessem para trabalhar na empresa deles. Então, assim,
Mas qual área, curiosidade, assim? Porque, não, é porque realmente isso pra mim tem uma visão completamente diferente. Primeiro, assim, o pré-venda, o que ele é um pré-venda? Ele é uma pessoa que consegue os leads, os clientes, para os vendedores executarem as vendas. Então, eles vão atrás dos leads, né, dos clientes, conseguem esses leads e entregam para os vendedores dar continuidade. No caso dele, ele trabalhar na mesma área que eu, com venda de software também. Então, ele consegue os clientes, angaria esses clientes e entrega para os comerciais. Só que encontrar o lead muito qualificado, né? Muito técnico. É um processo bem qualificado, assim, então não é um profissional que você encontra em Portugal, por exemplo. Dificilmente você vai encontrar um profissional como esse, bom, disponível no mercado para começar amanhã. Não tem. Isso é uma outra questão. Tem muita gente no Brasil que pensa assim, mas se eu conseguir uma vaga em Portugal, eu tenho que começar na semana que vem. Não, tá errado. Aqui os contratos de trabalho funcionam de forma totalmente diferente. Então as empresas já esperam que quando ela vai contratar alguém, elas esperam que elas vão precisar de no mínimo 30 dias para essa pessoa começar a trabalhar. No mínimo. Mas é de 30 a 60 dias. Se você tem um contrato sem termo, você tem 60 dias para começar a trabalhar. E se você tem contrato a termo certo, 30 dias para começar a trabalhar. Então, ninguém vai te contratar hoje para você mudar amanhã ou para você começar amanhã. A empresa já espera isso. Ela já está tranquila com relação a isso. É uma outra coisa que o brasileiro tem que tu entender. falaste aí, Will, deixa eu só ressaltar uma coisa aqui que me surgiu agora. Eu já tive algumas pessoas que me procuraram dizendo, Thalita, a gente tá de mudança aí para Portugal, daqui a uns dias chegamos aí, porque meu marido recebeu uma proposta de trabalho e tal, e tal, e tal. E muita gente, apesar de receber proposta de trabalho e achar que proposta de trabalho é tudo igual, muitas vezes não se apercebe dos famosos recibos verdes que tem aqui. Então, atenção, você que recebe uma proposta de trabalho, certifique-se de que aquela empresa vai, de fato, lhe dar um contrato de trabalho e não um contrato de prestação de serviço. Muitas vezes, inclusive, com o termo certo. Ou seja, você vai ser um prestador de serviço, passar 1 ano, ou 2, ou 3 prestando serviço àquela empresa, ou até por tempo determinado, mas isso não é um contrato de trabalho com as garantias, com 13º, com férias, com efetividade e tal. Fiquem atentos a isso. Isso já me aconteceu umas 3 ou 4 vezes e eu considero que teve uma das vezes que eu salvei, que eu digo assim, é um termo muito, muito pesado, mas eu digo assim, porque quando eu falei isso, quem tinha me contactado era a senhora, ou seja, a esposa do rapaz que tinha recebido. Aí eu disse assim, olha, peça só ao seu marido, antes de vocês fazerem as malas para virem para cá, peça só ao seu marido para se certificar o que de fato é a proposta. Uns 3 dias depois, ela, Thalita, é um tal de recibo verde. Pois. Aí eu, olhe, então veja lá, quanto é que ele vai ganhar recibo verde? 1.500 com recibo verde. Eu digo, olha, 1.500 recibo verde, ele vai ter que pagar a segurança social do bolso dele, ele vai ter que pagar os impostos do bolso dele, ele vai ter que fazer retenções. Então, no fundo, o que vai ficar para ele de 1.500 é 1.000. Vamos dizer assim, né? É diferente dele receber 1.500 no contrato de trabalho com garantias, onde a empresa paga aquela carga tributária. Então, fiquem atentos. Em Portugal é permitida, atenção, que isso não é contra a lei, mas como é diferente do Brasil, é importante ficar atento. Uma coisa é você receber uma proposta para ser um prestador de serviço que vai receber sua remuneração com recibos verdes, ou seja, sem vínculos empregatícios. RPA, como é no Brasil, autônomo. É tipo RPA, né? É como se fosse, o recibo verde é como se fosse o PJ, né? Você é uma pessoa jurídica e aí você presta um serviço. Mas é muito bom. Nem sempre é necessário a pessoa ter uma empresa aberta. Mas é muito bom você falar sobre isso, porque é um outro tema também importante, que é, no Brasil a gente tem a carteira de trabalho, né? Aqui não existe carteira de trabalho. Pois é. Existe um contrato, que aí pode ser através de recibos verdes, pode ser um contrato sem termo certo, etc. Mas o que vai reger ali aquela relação laboral é o que está escrito no contrato. Exatamente. Né? São as condições que estão descritas ali. E tudo que é negociado nessas condições, elas precisam estar descritas no contrato. E uma outra coisa que é importante também,
toda negociação por telefone, meeting, que seja, sempre formaliza por e-mail, porque o e-mail aqui em Portugal ele também tem validade legal. Então, por exemplo, imagine que você foi contratado por uma empresa e uma outra empresa te fez uma proposta, não por telefone, formaliza por e-mail, porque ela não pode voltar atrás, aquilo tem poder legal, então ela vai ter que cumprir aquela proposta lá que ela fez. Mas é importante dizer, isso que a Thalita falou é muito importante, que recibos verdes, você não tem basicamente direito nenhum. Exato. Né? Você tem que seguir todo o seu programa normal aí, pagar os teus impostos e tudo mais. Já o contrato a termo certo, ele é um contrato que tem um período determinado para iniciar e terminar. As empresas normalmente contratam estrangeiros com esse tipo de contrato. Então, 6 meses ou 12 meses de maneira geral, tá? Mas normalmente 6 meses. Quanto maior esse contrato, mais segurança você tem. Então, se você tem um contrato de 12 meses, dificilmente uma empresa vai te demitir antes desses 12 meses, tá? A não ser que você faça uma bobagem muito grande. Então, você vai ficar esses 12 meses na empresa. E o outro tipo de contrato, que é aquele contrato que praticamente todos os portugueses querem ter, e quem está aqui, que é o sem termo, que é o que a gente chama de contrato efetivo, né? Ou seja, você começa a fazer parte dos quadros da empresa e a empresa aí já tem até mais dificuldade para te demitir. Tá? Então, depois na verdade, é uma grande dificuldade, né? Uma grande dificuldade. A empresa, basicamente, para ela te demitir, ela tem que entrar em acordo com você para ela conseguir te demitir. Então, se você conseguir esse tipo de contrato, ele vai te dar muito mais segurança. Mas, de maneira geral, se você for brasileiro e está vindo para cá, um contrato a termo certo de 12 meses é um contrato bom, aceitável. Não precisa lutar por um contrato sem termo logo de cara. Até porque, se você está vindo do Brasil, você, por mais que seja um profissional que tenha 10, 20 anos, a tua experiência é lá no Brasil. Aqui você vai ter que mostrar o teu valor mesma forma, do zero, né? Você vai ter que provar que você é bom aqui. Ah, mas eu fui bom no Brasil. Ok, mas aqui você vai ter que mostrar que você é bom também. E por isso você vai passar por esse período aí de estabilidade, 1 ano, 6 meses que seja. Muito importante e justamente isso que você sobre falou. isso, Will, tu achas que a coisa da equivalência do diploma é uma dificuldade também? Porque eu vejo muitos brasileiros que pensam assim, mas aqui eu sou arquiteto e aí eu não vou poder assinar como arquiteto, ou então para uma empresa me contratar como arquiteto, de fato. Então, qual é a sugestão que tu dá para quem pensa nessa barreira da equivalência do diploma? Assim, primeiro eu acho que tem uma etapa antes disso tudo, né? Que é a etapa que eu chamo de mapa de oportunidades. Que é entender, em primeiro lugar, se eu faço parte de uma área que é regulamentada ou não regulamentada. Então, antes de pensar em comprar passagem aérea, de comprar teu imóvel, o que quer que seja, vê lá, sou de uma área regulamentada ou não regulamentada? Se você é de uma área regulamentada, não quer dizer que o teu sonho acabou, não quer dizer que você não vai conseguir sair do Brasil, quer dizer que você vai demorar um pouquinho mais. Vai ter que fazer um processo de regulamentação e vai seguir esse processo aí com os órgãos competentes, seja a universidade que faz lá as ordens dos enfermeiros, a ordem dos advogados agora, o que é que seja, né? Vai ter que passar por um processo de regulamentação para você poder atuar aqui. Não quer dizer que você não vá poder atuar, agora vai demorar um pouquinho mais. Agora, se você não é de uma área regulamentada, aí você tem um caminho longo, você é de finanças, compras, marketing, finanças, marketing, vendas, tudo isso, RH, por exemplo, você vai conseguir seguir aí com muita facilidade e você vai ter boas perspectivas de conseguir uma oportunidade aqui em Portugal. Então essa é uma das primeiras coisas, né? Você saber qual caminho você vai seguir, né? Se eu sou uma nutricionista, putz, você é um nutricionista, então eu vou pelo menos iniciar o meu processo de equivalência ainda no Brasil. Em muitos casos você não vai conseguir terminar no Brasil porque você vai precisar estudar aqui, o que é que seja. Então até o teu plano financeiro de mudança, ele é diferente de quem, por exemplo, não é de uma área regulamentada. E acontece muito isso porque talvez você tenha, quando você começou a fazer a tua graduação lá, a tua licenciatura, você não pensou em sair do Brasil, né? Tem muita gente que fala assim pra mim, mas se eu soubesse que eu ia sair do Brasil, eu não tinha feito enfermagem. Exato. Psicologia, né? Faz parte, não tem jeito. Agora você vai ter que passar pelo processo. Ou então, um outro caminho que você pode seguir durante essa jornada eu vou fazer uma transição de carreira. Não tem problema nenhum. Você pode, eu sou contador e eu trabalho como contador aqui, mas, tô cansado, não quero mais trabalhar com contabilidade, é uma coisa... Faz uma transição para a área financeira, que é ali um pouco mais próxima. E aí você não vai precisar fazer equivalência.
Ah, sou enfermeiro, sei lá, quero fazer uma coisa totalmente diferente. Agora eu quero trabalhar com tecnologia. Super normal. Tem muitos profissionais da área da saúde seguindo para tecnologia. Então, o que você vai precisar perceber? Quais são as formações que eu tenho que fazer? Quais são os cursos? Que tipo de dia a dia eu tenho que ter para trabalhar nessa área? Hoje eu trabalho dentro do hospital, como é que vai ser diferente? Então, assim, você vai ter que desenhar, né, um plano de transição de carreira. Então, não quer dizer que o teu sonho acabou, cara. Quer dizer que você vai ter um caminho diferente, né? Ou você vai fazer a tua equivalência ou você vai fazer uma transição de carreira. Ah, Will, quem está em outras áreas não é uma transição de carreira? Mas ela é mais facilitada porque você não precisa fazer nenhuma equivalência. E nesse desenho, o inglês é essencial aqui em Portugal? Eu já ia perguntar. O inglês. Sim. Fala do temido inglês. O inglês eu acho que, assim, para mim hoje é fundamental, tá, para trabalhar aqui em Portugal. É muito difícil conseguir uma posição aqui sem inglês. Entretanto, em Portugal ainda é possível conseguir algumas posições, você consegue encontrar algumas posições que não exigem inglês. Mas um ponto importante sobre inglês, você não precisa ser fluente, cara. Essa é a grande questão. O brasileiro tem essa coisa de, mas eu não sou fluente. Você não precisa ser fluente para trabalhar na maioria das áreas. Você tem que ter uma capacidade de comunicação ok, e tá tudo bem, tá? Mas você não precisa ser fluente. Então, dentro do teu plano, se você estivesse aí no Brasil agora, querendo vir para a Europa, eu colocaria de 6 meses a 1 ano. Porque, assim, em primeiro lugar, o plano de mudança nunca vai ser menor do que 1 ano, tá? Se ele for, você vai pular alguma etapa. Mas ele normalmente é de 6 meses a 1 ano. Então, dentro desse plano de mudança, coloca aí estudar uma língua que em 6 meses a 1 ano você vai conseguir se comunicar bem, você vai conseguir trabalhar ali no dia a dia e você já vai conseguir ocupar a maioria das oportunidades, a grande parte das oportunidades. E não só em Portugal, tá? No resto da Europa inteira. Se você for para a Espanha, é a mesma coisa. Você vai ter um inglês meia boca e você vai conseguir trabalhar, tá? No dia a dia. Você não precisa ser fluente, não sei o que lá. Tá? Agora, talvez se você for para o UK, talvez para a Inglaterra, você precisa ser um pouquinho Irlanda. Agora, Holanda, Alemanha, precisa ser tão fluente assim, sabe? As empresas, elas entendem ali que você tem outra língua nativa e tudo mais. Agora, quanto melhor o seu nível de inglês, né, maior a sua capacidade de conseguir oportunidade com cargos melhores. Agora, não precisa terminar o teu plano de mudança. Eu não falo inglês, então eu não vou mais. Não. Há áreas que ainda contratam devido à escassez, principalmente de mão de obra. Por exemplo, essa semana, uma empresa me veio, fiz até uma postagem lá no LinkedIn, a empresa falou assim, Will, queremos contratar desenvolvedores Javas sem inglês. Desenvolvedores de? Javas, é uma tecnologia. Javas, ok. Eu falei assim, ok, mas como assim, não precisa de inglês, nós vamos pagar o curso de inglês para ele. Olha, assim, nós queremos trazer os brasileiros para cá, nós não temos ninguém e queremos pagar o curso de inglês para eles. Então, a escassez de mão de obra também faz muito isso, tá? Mas o inglês também é uma questão importante, que é, cara, não minta. Se você tem um inglês ali muito fraco, não mente porque tu vai se dar mal. Fala. Nível de inglês, ABCDE, a pessoa... inglês intermediário, a pessoa não consegue falar nada. A gente também coloca o básico, né? E também não tente, assim, enganar muito durante o processo de seleção ali, tá? Eu tive um aluno, claro que eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele fez um processo, foi até aprovado, com o inglês ali arranhando legal, e alocaram ele num projeto lá na Inglaterra. Cara, ele não conseguiu ficar uma semana no projeto, tá? Ele não aguentou. Ele não conseguia se comunicar, ele não conseguia desenvolver o dia a dia dele lá. E ele acabou saindo, depois ele conseguiu uma outra oportunidade, já está em Portugal, inclusive, mas conseguiu uma outra oportunidade aqui em Portugal, sem precisar ser tão fluente assim. Então, não adianta mentir, tá? Não adianta você colocar lá no currículo que você é fluente, não sei o quê, porque vão te pegar na entrevista. Não tem jeito, aí você só vai queimar um cartucho. É muito melhor você falar, cara, não tenho inglês tão bom, tô disposto a aprender e quero melhorar, tô procurando melhorar, que aí vai ser muito melhor lá durante o teu processo seletivo. Sobre o inglês, só queria pontuar algo bem interessante, que muita gente que está no Brasil não tem essa percepção, uma grande surpresa para a maioria dos brasileiros quando se mudam para Portugal, é que a população portuguesa fala inglês fluente.
desde o empregado de mesa, garçom, até o Uber, até o empresário. As pessoas aqui falam inglês diferentemente da Espanha, Itália, que tem algumas pessoas que falam e tal, mas aqui em Portugal eu não tinha essa percepção super antes de comum. chegar aqui. É muito comum Sim. as pessoas falarem inglês. Então, assim, para além desse campo profissional, existe também o dia a dia. Aqui é muito natural você chegar num restaurante e o empregado de mesa não falar português. Então, é uma realidade que a gente descobre quando a gente se muda para cá. Pouca gente sabe, mas se você for olhar o ranking de países de fluência, que falam a língua inglesa, que não é nativo inglês, Portugal é o 7º país do mundo que as pessoas mais falam inglês que não é nativo. Então, assim, Portugal está na frente de países que ninguém imagina, como, por exemplo, sei lá, Espanha, França. França. Portugal, o pessoal fala mais inglês do que na França. Exato. Ninguém imagina isso, né? Ah, não, o francês. Cara, não, eles não falam inglês. Na Espanha, ninguém fala inglês. Então, assim, é muito importante a gente ter essa visão, sim, porque no dia a dia vai fazer diferença o fato de você saber inglês aqui, etc, etc. Mas esse mindset de, olha, Portugal, o pessoal fala inglês. Por exemplo, se vocês que estiverem aqui em Portugal, brasileiros, vão estranhar. Vocês às vezes vêem uma propaganda na TV em que o cara fala inglês, pô. É verdade. Você vai ligar o YouTube... Os filmes aqui, né? Vocês já notaram? Você vai Eles ligar o YouTube... Nem colocam o filme dublado. Você liga o YouTube e passa uma propaganda em inglês. Eles são muito bons Acontece nisso. de forma muito natural, né? Então, isso é uma questão importante, sim. Eu achei muito interessante, sabe? Foi uma coisa que me chocou muito. Eu acho que a percepção do brasileiro em relação a Portugal, a gente não pensa nisso, né? Vamos Quais falar das são, áreas promissoras? Os setores mais É, promissores, Will. A Sim, parte Diz aí. da bufunfa. Assim, tem setores que são regulamentados e outros que não são regulamentados, né? Primeiro, eu vou falar dos regulamentados para o pessoal que é das áreas regulamentadas não ficarem chateados comigo. Mas, assim, tudo que envolve saúde, tá? Então, nutrição, enfermagem, educação física, tudo isso precisa mesmo de gente aqui em Portugal. Só que você vai ter que passar pelo processo de regulamentação, tá? Precisa mesmo. E os brasileiros na área da saúde são muito bem vistos aqui, tá? Desde dentistas, desde nutricionistas, fisioterapeuta, enfermeiro. são profissionais muito valorizados. Por quê? Porque são profissionais que passaram por um mercado que é muito mais agressivo, muito mais crítico que é o mercado brasileiro. Então, se você é da área da saúde e quer vir para cá, se você conseguir se regulamentar, você vai conseguir sim uma boa posição aqui em Portugal, até com uma certa facilidade, tá? Do que outras áreas, por exemplo. Depois, das áreas que não são regulamentadas. Primeiro, tecnologia, que não só aqui em Portugal, mas no mundo inteiro, né? No Brasil mesmo falta profissional de tecnologia. Depois, vendas e marketing, tá? Mas aí vendas, quando eu falo vendas qualificadas, ou seja, um profissional de vendas mais qualificado, normalmente trabalha com tecnologia, alguma coisa envolvida com isso aí. Esse tipo de profissional de vendas, ele é contratado não só aqui, mas no mundo inteiro também. E depois, o pessoal Tipo de eu. marketing. Will. Pessoal de marketing. Eu diria que é uma das áreas que mais cresce em Portugal, tá? Depois de vendas, tecnologia e tudo mais, mas marketing é uma das áreas que mais cresce, porque as empresas estão começando a entender essa necessidade e o que elas tinham de orçamento há 2, 3 anos atrás, hoje é 5 vezes, daqui a um ano vai ser 10, daqui a 2, 3 anos vai ser 15, e isso vai se espelhar nos profissionais, né? Então, como o profissional brasileiro já é muito bom, então se você é social media, gestor de tráfego, estrategista, tudo que envolve o marketing assim mais novo, essas novas áreas, precisa mesmo de profissionais brasileiros. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela é de marketing e ela trabalhava para ela mesma no Brasil. Ela nem trabalhava para nenhuma empresa. Ela foi contratada por uma empresa, uma startup super legal aqui em Portugal. Foi contratada ainda no Brasil, veio para cá, está super feliz. Está numa posição super estratégica, de definição estratégica de marketing, porque ela já vinha de um mercado muito diferente. Depois, tudo que envolve construção civil, né? Também precisa muito, desde consultores imobiliários até, por exemplo, quem trabalha com engenharia, arquitetura. Agora, inclusive, os arquitetos brasileiros já podem trabalhar aqui com uma equivalência mais simples. Foi assinado agora um acordo aí. Então, se você já é inscrito na Ordem do Brasil, você pode se inscrever aqui na Ordem Portuguesa e trabalhar também.
Depois, tem as outras áreas também, né? Compras, finanças, logística, que são áreas que não têm um âmbito de contratação tão grande, mas que são muito parecidas com o Brasil. Então, quem trabalha com compras no Brasil é a mesma coisa em Portugal, cara, não muda nada. Quem trabalha com finanças é a mesma coisa. Os sistemas são os mesmos. SAP, Oracle, Microsoft, é a mesma coisa. Então, você trabalha com logística, o profissional de logística do Brasil tem um âmbito de atuação muito maior. Então, aqui, ele também vai ser muito bem valorizado. Então, se você conseguir construir uma jornada interessante, um plano saindo do Brasil, você, com essas áreas, dificilmente você não vai conseguir uma posição aqui em Portugal. Olhando para Portugal, tá? Se quiser olhar para o resto da Europa, também com muita facilidade. O mais importante profissional brasileiro é pensar fora do Brasil, tá? Assim, cara, o Brasil, se você abrir o LinkedIn, te desafio aí agora. Se abrir o LinkedIn, você vai ver lá que tem 200 mil oportunidades de emprego abertas no Brasil. Na Europa vai ter 1.500.000. Sei lá, mais de, 5, 6, 10 vezes mais oportunidade de trabalho aqui na Europa. Então, se você for olhar para o resto do mundo, muito mais. Então, eu costumo dizer que é muito mais fácil você conseguir um trabalho fora do Brasil do que no Brasil. Provavelmente você está aí no Brasil batalhando aí para conseguir uma vaga aqui, cara, você é super disputado. Então, eu acho que tem um pouco disso também. Qualificação, não é? Tem que ter qualificação. Tem que ter qualificação. E ainda puxando o gancho aqui, uma das áreas logística, porque eu também, apesar de trabalhar com marketing, hoje eu sou pós-graduada em logística, o Brasil ele é um país muito extenso, muito complexo para trabalhar. Então, você imagina a quantidade de portos, a quantidade de estradas, a quantidade de negociações, a quantidade de impostos que variam entre estados. Então, o profissional já sabe trabalhar muito bem no Brasil, sendo bem sincera, aqui na Europa, ainda mais com a União Europeia, e o nível de complexidade é muito menor, acaba realmente se destacando, porque já está mais evoluído, assim como o marketing. Então, assim, minha visão em relação a marketing e vendas é que o Brasil está muito mais evoluído. E agora um ponto importante que eu vou precisar falar, porque é a minha área, que é o seguinte, um profissional de marketing do Brasil bem posicionado, que faz o seu dinheiro, seja por conta própria ou trabalhando numa empresa, não se engane, chegando em Portugal, o mercado é muito menos acelerado, o comportamento de consumo aqui é completamente diferente, as empresas estão despertando ainda para esse movimento, o Brasil está muito mais acelerado, muito mais à frente, justamente porque tem os Estados Unidos como espelho, como inspiração. Então, tem um motor ali de conhecimento e de testes que é muito mais maduro. Então, assim, não é dizer que Portugal é atrasado no marketing, não é isso, mas realmente é muito diferente. É vir preparado para uma realidade diferente. E aí, como o Will bem falou, é você saber onde você quer chegar, por que você quer vir para cá, o que você quer vindo para cá. Você quer mais qualidade de vida, quer uma vida mais tranquila, quer viajar pela Europa, quer novas oportunidades, quer... Então, tem que ter isso muito sólido, né, Will, em relação à mudança. Mudar de país, cara, não é pegar um avião, assim... Eu falo isso brincando, mas assim, se você pegar um avião e desembarcar aqui, você vai ver que tem as mesmas coisas. Ônibus, árvores, céu, mar, grama. Você tem tudo igual, carro na rua, não muda nada, cara. Não muda nada. Isso aqui é pessoas, não muda nada. Isso aqui é um mundo, pô. Isso é um outro país, cara. Não muda nada. Então, assim, os desafios são os mesmos, cara. Você não tem... Assim, tudo que você... Quando você pensa em mercado de trabalho, tudo que você pode fazer estando aqui, você também pode fazer estando no Brasil. Você não precisa vir para cá para fazer aqui, efetivamente. Então, tá falando de entrevistas, tudo, ou tudo, do próprio emprego também. Tudo, muitas vezes até o próprio emprego. Uma coisa que você falou aí, pessoal que trabalha com marketing, por exemplo, muita gente trabalha remotamente, né? Você pode muitas vezes até conquistar clientes aqui em Portugal, não tem problema nenhum. Sem dúvida. Agora, o que ela falou que é muito importante, o mercado português, não só português, mas europeu, ele é muito menos acelerado. Em tudo, tá? Não é só em marketing, não. Em vendas, o nível de cobrança é muito menor, o dia a dia é muito mais leve, as pessoas começam às 9, acabam às 5, às 6 e vão embora, acabou o trabalho. Agosto para quase tudo por causa das férias. É isso férias aí. E férias e férias e férias, e você olha e diz assim, mas isso aqui o cliente olha e diz, tem que esperar.
É isso Tem que aí. esperar, porque e- o senhor do financeiro foi de férias. E é verdade essa questão. Como é que tá, gente? Eu não tô acompanhando, você deve acompanhar. Essa questão da nova lei de trabalhar só 4 vezes por semana, não tem uma coisa assim aqui em Portugal? Tem. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Assim, eu Que não eu soube sei. que eles estavam testando, né? Não sei. Eu não sei se. Eu concordo, acho que 4 dias por semana é uma coisa importante, mas eu acho que Portugal tem outras Ai, coisas não para concordo, resolver. não. Eu acho que Portugal tem outras coisas para resolver. Não é porque a pessoa trabalha um dia a mais que ela vai ser mais ou menos produtiva. Mas eu acho que Portugal precisa resolver outros assuntos antes de pensar em uma semana de 4 dias. Tem muitas coisas importantes para pensar no mercado de trabalho que não 4 dias. Primeiro, escassez de mão de obra. Portugal não tem gente para trabalhar. Assim, não tem mesmo, tá? O que eu tô falando é real. Não tem ninguém para trabalhar. Se tirar os estrangeiros, o país acaba. Então não tem gente. O português, ele se forma nas boas universidades portuguesas, falam outros idiomas e vão embora. Tá? Pior Vão que é embora mesmo. para outros países. Portugal não consegue atrair outros profissionais europeus. Ou seja, não consegue atrair o espanhol, o francês, o alemão, o dinamarquês. Por que ele vai vir fazer aqui para ganhar menos? Porque a realidade é que aqui ganha-se mal, de maneira geral. Então, antes de pensar em semana de 4 dias, lá o nosso primeiro-ministro, aquela galera toda, deveria pensar em remuneração, em outras questões que são importantes. E quando se fala em, por exemplo, atrair estrangeiros, que foi uma coisa que o Moedas aqui de Lisboa falou lá no Web Summit, eu quero muito atrair brasileiros para cá e tudo mais. Isso é muito legal, pode trazer um monte de brasileiro para cá. Mas existe também outras questões que são importantes. Como dar casa pra esse povo? Como dar casa para o pessoal. Mas além disso, você dificilmente vê um hospital ser construído em Portugal. Né? É raro você ver uma construção de um hospital. Então, assim, quando você traz muita gente, essas pessoas vão utilizar a saúde. As pessoas não vão, elas vão ficar doentes, tá? Vão ficar doentes. Aí elas vão para onde? Para o hospital público. E aí os hospitais ficam com o quê? Entupidos, né? Porque não tem como atender. Depois, as pessoas não têm casa para morar, porque não tem moradia. E as que tem são custo elevadíssimo. Aí paga para o cara 1.500 euros e cobra 1.000 de renda. Então, assim, existem muitos temas que precisam ser resolvidos. Documentação. Você vê os estrangeiros aqui totalmente abandonados, né? Querendo sua legalização e etc. Escola, os processos as demoram. crianças que vêm com os filhos Muito bom. desempregados. Escolas. O cara vai vir com um filho, não tem jeito, ele vai ter que estudar. E aí? Você não vê quase escolas construindo aqui em Portugal. Você vê uma ou outra, mas é difícil. Aí você vai... São temas que o Estado tem que proporcionar, mas que precisa de mão de obra para trabalhar, mas que também precisa proporcionar isso. Porque senão a gente entra num estado depois de criticidade, né? Falta escola, falta saúde, e depois as outras coisas vão acontecendo em cadeia. Mas semana de 4 dias, eu acho que é uma coisa que, para mim, as pessoas não vão ser menos produtivas do que isso, mas falando de Portugal, eu acho que isso não deveria sequer ser pauta nesse momento. Eu também. Assim, talvez na Inglaterra, sei lá, na Alemanha, tem um mercado muito mais sólido, com uma série de outras questões, mas aqui eu acho que a gente tem que pensar primeiro na base, né, estrutural, para o país oferecer a condição para os estrangeiros virem para cá. Porque os portugueses, a maioria dos qualificados vão embora e os que ficam não querem ter filhos, né? Então, E a taxa de natalidade é muito baixa. E não fomenta o empreendedorismo, né? Porque eu vejo muito na vertente do empreendedor. Eu e meu marido, nós temos empresas e assim... A gente vê, obviamente, o nosso lado. Já trabalhei em empresa, já estive do lado do funcionário, mas hoje estou do lado do empresário e o empresário se ferra nessa, né? Se ferra, porque, é um dia a menos, você quer explorar. Não, não é isso, gente, mas tem muita coisa para fazer. Tem. E o salário é o mesmo, e aí? Como é que faz? Né? Você fala do profissional de marketing, por exemplo. Você não vai ver uma vaga aqui em Portugal para um gestor de tráfego. Você vai ver o cara que cuida da rede social, ele cuida de não sei o quê, ele é o gestor de tráfego também. Então ele faz um pouco de tudo, né? Porque você não tem o budget para contratar 3 pessoas diferentes. Você vê isso nas lojas. Você chega num comércio aqui em Portugal, numa grande loja, tipo Leroy Merlin e tal. Você vê que tem escassez de funcionário. Não é igual no Brasil, nos Estados Unidos, você entra, tem aquele monte de funcionário. Não, aqui é 1 ou 2, eles ficam ali entre trancos e barrancos, porque realmente a empresa não tem como bancar
não tem Tantos empregados. tantos empregados, né? E a relação com a casa, né, gente? Puxando aqui para Não, minha é área, real. que eu Claro. sinto isso na pele, muitas vezes o desespero de algumas pessoas que às vezes até já tem alguma proposta de trabalho, já tem alguma facilidade de se inserir no mercado de trabalho, mas esbarra nisso. Que eu nunca vi uma pessoa que entra num país não ter nenhum tipo de relação com uma casa. É. Ou ele vai precisar alugar, ou ele vai precisar comprar, ou ele vai precisar pedir emprestado. É. Mas ele vai ter que ter alguma relação, porque ele não vai ficar embaixo daquele viaduto ali da IC17, né? Nem da segunda Sim. circular. Então, é muito cruel a gente ver um país que precisa do imigrante ou da mão de obra de quem vem de fora, mas, ao mesmo tempo, às vezes, digamos assim, se torna um pouco relapso em relação a criar ali uma política habitacional, alguma coisa que incentive, principalmente o aumento da oferta, né? Porque se eu estou aumentando a procura e a demanda, como é que eu vou pensar nisso se eu não pensar no aumento da oferta? Né? Quer dizer, um déficit habitacional gritante. Você vê outros países da Europa ou de outros países do mundo que tiveram, sei lá, um aumento de 10, 12, 20% em superávit populacional, digamos assim, oferta, né, habitacional, e Portugal não passa de 2%. Sim. Ou seja, se torna raro o imóvel novo, aí o imóvel que é usado se torna a galinha dos ovos de ouro, quem tem ele nas mãos, e pronto. E o que adianta eu atrair tanto imigrante se não tem lugar para esse povo todo ficar? Ou seja, não há uma qualificação. Muita gente às vezes pergunta, sabe, diz assim, Thalita, por que aí o salário mínimo é 700 e o aluguel mais barato é 1.000? E eu... A pergunta de milhões é essa. Ou seja, é claro, eu não estou dizendo que no país todo é assim, né? Vive as pessoas às vezes criticam. Portugal não é só Lisboa. Eu sei, mas nem todo mundo pode viver numa cidade do interior. E aí essa pessoa, tendo que viver próximo de Lisboa, ela vai ter um salário que infelizmente não vai ser compatível com o que ela vai ter que pagar de aluguel. Então, mais uma vez, planejamento, né, Will? Não, com certeza. Mas uma coisa sobre salário que é importante, né? Porque o pessoal vê muito vídeo no YouTube e tudo mais. Eu ganho 700 euros, eu ganho 800 euros. E acaba achando que todo mundo aqui ganha 700 euros, 800 euros. Pessoal, isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Não é toda a gente aqui que ganha 700 euros. Assim como em qualquer lugar do mundo, tem o salário mínimo, o salário médio e o salário mais alto do que o médio. Então, o salário médio hoje em Portugal está em torno de 1.200 a 1.400 euros, fica em torno disso aí. Assim como no Brasil tem lá o salário mínimo, que é 1.200 não sei quanto, eu posso perguntar para vocês, todo mundo ganha salário mínimo no Brasil? Pois é. Não, né? Não é todo mundo. Tem gente que ganha salário mínimo, mas tem gente que ganha salário médio, tem gente que ganha muito mais. Aqui é a mesma coisa, tá? Claro que tem muita gente que ganha salário mínimo, sim. Mas o salário médio aqui de Portugal ele é um pouquinho maior. Então, se você já é um profissional qualificado, se você já é experiente no que você faz, você vai ganhar muito mais do que o salário mínimo. Sei lá, 2 vezes, às vezes 3 vezes, 4 vezes. Depende muito do teu nível de qualificação e de escassez também da mão de obra do que você faz aqui, né? Mas é importante pensar que não todo mundo ganha salário mínimo, né? E aquilo, pesquisar, vocês já ouviram, né? uma vez uma pessoa me disse assim, Thalita, aqui no Brasil também não é diferente. Quem ganha um salário mínimo não mora no centro isso. de uma capital brasileira. É isso. Alguém que ganha um Mas salário é difícil mínimo no comparar, Brasil. né? Claro, Difícil. isso aí é. Mas o que ela tá falando é real. Você imagina, quem ganha R$1.200 não mora em Copacabana, Ipanema, Leblon. Não mora. Pois Não mora, pô. Mas Claro é porque que o não. poder de compra do salário mínimo aqui também é muito maior do que o claro, salário mínimo lá, né? é Não dá para verdade. comparar. Mas eu acho que assim, eu sei que tem essas oportunidades e fico curiosa para entender mais sobre esses caminhos, não para mim, mas realmente assim, porque o que você está falando faz muito sentido. A gente acaba no mercado ouvindo várias coisas, sabe? Impossível arranjar emprego não estando em Portugal, é muito conservador, não emprega brasileiro. Tem uma série de vozinhas e tal. Tá aí uma pessoa que tá trazendo um conteúdo diferente pra gente pesquisar, saber mais essa parte do salário mínimo. Basta colocar online, salário médio e tal. Assim, eu vejo muito Portugal como um país que remunera muito mal.
Muito Eu mal. falo, Portugal nos Verdade. obriga a empreender. Mas essa é a minha visão, É a sua tá? visão, sim. Não é a verdade absoluta. Porque eu também venho de uma outra referência, de multinacional, trabalhei em Londres, é uma outra referência de salário. Mas eu acho que tudo está atrelado ao motivo pelo qual você se muda para Portugal. Sim. Se você busca uma vida mais tranquila, se Exato. você busca, sabe, ter acesso a um bom clima, a viagens e tal, a cuidar do teu filho com mais tranquilidade, não ficar se preocupando se ele vai voltar de madrugada ou não, Portugal é de fato o lugar. Tem uma qualidade de vida fantástica. Eu amo Portugal, eu sou uma apaixonada por Portugal. Mas eu acho que assim, se você tem uma vida que você preza, bens de luxo, conforto, muita coisa, muito material, aqui talvez não seja um lugar. Então é importante ter essa percepção também, né? Quem tá Sim, lá. O profissional tem que pensar o seguinte: se você é bom no que você faz no Brasil, se você já é valorizado no que você faz no Brasil, se você é um profissional referência no Brasil, você também vai ser aqui. Agora, se você não é bom no Brasil, no que você faz, se você não é referência no que você faz, se você é uma pessoa descomprometida no que você faz hoje no Brasil, é o que eu falei lá, você só vai mudar de país. Aqui tem árvore, tem carro, tem tudo, não vai mudar nada. Você vai continuar sendo profissional desvalorizado, você vai continuar sendo a mesma coisa que você é, não muda nada. Você só mudou de país. Agora, se você é bom no que você faz, você vai ser bom aqui também, cara. Se você é bom, você vai ser bem remunerado. Muita gente me pergunta, qual que é um salário bom hoje de um profissional em Portugal? É mesmo. Cara, quanto que seria um salário bom, assim, um salário bom? É o salário que mais ou menos a classe média portuguesa ganha, que é algo em torno de 2.000 euros líquidos, tá? Acima ali de 2.000 euros líquidos é o que você já começa a entrar dentro da classe média portuguesa. Então, Exato. se você vai ter mais de 2.000 euros líquidos, cara, você tá com um salário bom para Portugal, muito bom. Gente, Eu não acho é que uma 2.000 família de 5 pessoas com Peraí, salário de 2.000 não, viu? Não, gente. Não, olha só. Pra mim, 2.000 líquido pra uma pessoa não é classe média. Você tá falando da nata portuguesa. Isso é comprovado. Tá estatística. Não, se a gente estiver falando, por exemplo, Não, assim, de me família, ajuda de a família. entender, me ajuda Se a gente a estiver falando de entender. família, 2.000 euros líquidos é um salário, é uma família... Altíssimo pra Portugal. É altíssimo para Portugal, mas é um salário que é considerado muito bom. Assim, Sim, a classe média. se classe eu média. não me engano, é um percentual em torno de... Agora eu fiquei na dúvida, mas Não, tenho é porque dois ou perguntam 20. a ele, não, ele disse assim, ó, gente, quando me perguntam, Will, na sua opinião, qual um salário bom para eu viver confortavelmente em Portugal? Ele diz, bom é começar já a entrar na média, na classe Mas média, eu que seria sei, de 2.000 para Mas cima. não é média isso, na minha opinião, gente. Classe Desculpa. média, classe média. Classe Classe média média portuguesa não em ganha- torno de 2.000. Não. Gente, desculpa lá. É isso. Eu não consigo concordar porque a gente está falando de um país minúsculo com dados na internet. Desculpa, tá? Não tô querendo. Tá, Mas é porque, tranquilo. gente, 2.000 líquidos, a gente não tá falando de uma classe média portuguesa. A gente tá falando de uma nata. De um percentual baixíssimo. Se eu me engano, 2 ou 20. Não, 20 não, 2. 12. Tem um 2 aí que eu já li isso. Da população. Então, assim. Mas esse é salário família, tá? Salário Ah, família, você tá falando né? da família, não é um Sim. individual. Não é o uma indivíduo. pessoa. Ah! Salário médio de uma ok. família. 2.000 euros Show. líquidos. Tranquilo. Entendeu? Pronto, retiro o que eu disse. Retiro o que eu Entendeu? disse. Não, você tá entendendo? Sim, eu tô Eu te achei que entendendo, fosse, eu tô te achei que fosse uma entendendo. pessoa. Não, uma pessoa Agora não. entendi. Agora, se você falar para mim qual é um salário muito bom, Agora eu diria que é um entendi. salário a partir de 2.000 euros líquidos. Tá. Agora, um salário médio de Portugal, médio de uma família de classe média, é ter acima de 2.000 euros líquidos. Por exemplo, você tem uma pessoa que Perfeito. ganha 1.400, ela vai tirar ali mais ou menos 1.100 líquido. Aí você tem uma mulher e um marido, cada um ganha 1.400, 1.500. Vai ter entre 1.000 e 1.200 ali líquido. É. Ok. Você vai ter 2.000 e Ok, tanto ali, ok, que é uma ok. classe Sim, média. sim, né? sim. Agora, se você tem duas pessoas em casa, cada uma ganha 2.000 líquido, aí você está Aí você numa errei. nata mesmo, né? Porque você tem ali... Aí você tá muito bem. Você tá numa qualidade de vida muito Sim. maior do que todo mundo. Desculpa, eu não quis. É só porque realmente, assim, eu imaginei Sim. que você estivesse falando de uma pessoa. Não. E Tá. essas Salário pessoas não família. moram, Ok. essa do salário família, ou seja, essa que ganha 1.400 a mulher, 1.400 o homem, ou 1.500 a mulher, 1.500 o homem e o marido e tal. Essa pessoa, essa família não mora no centro de Lisboa. Não tem mora como. em Lisboa, Não porque ele tem não como. tem condição Não tem de condição. comprar no centro de Lisboa. Né? Essas famílias moram geralmente nas cidades circunvizinhas, né? Por isso que muita gente me pergunta, ali, por que essas cidades é tão difícil achar T0 e T1?
E é porque essas cidades, raciocina comigo, as cidades vizinhas de Lisboa foram crescendo para absorver a Sim. população que já não conseguia viver no centro de Lisboa. Então, são prédios, são imóveis muito mais espaçosos. Por isso é que geralmente são T2 ou T3 ou T4. Né? É difícil você achar um T0 na Amadora. É difícil você achar um T1 em Odivelas. É difícil você achar um estúdio em Loures. Sim. Não tem. Você acha um estúdio aonde? É um Fama. Você acha um T0 aonde? Ao pé da Avenida da Liberdade. Agora, se você é um profissional qualificado no Brasil, dessas áreas que eu falei, dificilmente você vai ganhar menos de 1.500 euros. Dificilmente. Assim, se você é um profissional de vendas, de marketing, de compras, dificilmente você vai ganhar bruto menos de 1.500 euros. Vai ser nessa média aí, Exato. mais ou menos. Assim, você não vai chegar aqui ganhando 800 euros se você é um profissional com 4, 5 anos de experiência. Sim, Né? sim. E se te oferecerem isso, não aceite. Porque estão te ofendendo efetivamente. Porque se você já é um profissional qualificado, você não precisa vir para cá para ganhar isso, né? Sem dúvida. Mas sim, eu diria que fica nessa média aí para quem tem alguma qualificação. E, Will, tem algumas cidades ou regiões mais voltadas para alguns setores específicos? Tipo fábrica, por exemplo. Tem regiões que são mais... Eu diria que sim, Portugal está dividido entre Lisboa, Porto e Algarve, né? Essa grande divisão aqui. Então, se você for no LinkedIn agora e olhar a maior quantidade de oportunidades, você vai ver que a maioria estão em Lisboa, depois você vai ver no Porto, depois você vê o Algarve e depois você vai ver Coimbra, Leiria... e alguma coisa desse tipo, assim, nessas zonas, sabe? As fábricas estão mais para o norte, um pouquinho mais para o norte. Um mercado mais corporativo de dia a dia, Lisboa, centro do Porto, mas Lisboa muito mais. Turismo muito mais no Algarve, mas bomba muito mais no verão, né? Depois do final desse período acaba que diminui um pouquinho mais, mas estão lá os hotéis, estão tudo isso, então... Lisboa são também áreas... tem muito turismo, não tem? Tem muito turismo, mas o Algarve acaba que ele é muito centrado nisso. Então, por exemplo, até para quem faz negócio, você vai fazer negócio no Algarve muito mais com hotéis, com empresas de turismo e tudo mais, né? Aqui você já tem um mercado um pouquinho mais diversificado. Mas é bom o pessoal entender que o mercado português ele é pouco diversificado. Assim, é um mercado que ele tem poucas empresas grandes e essas empresas grandes, elas basicamente dominam o mercado. Total. E você tem muitas empresas pequenas, tá? Então é um mercado com poucas empresas grandes, muito poucas, e depois muitas empresas pequenas. Você não tem como no Brasil aquelas muitas empresas médias ali no meio, né? Você tem muitas empresas pequenas e empresas grandes que dominam tudo. Se você for, por exemplo, logística, você vai ter 4 ou 5 empresas que dominam o mercado. Você vai, sei lá, combustíveis, óleo e gás, não sei o quê. Você vai ver 4 ou 5 empresas que dominam o mercado. Tecnologia, 4 ou 5 dominam o mercado. Comunicação e por aí vai. Então o mercado ele é pouco diversificado, até porque é um mercado de 10 milhões de habitantes, não tem tanta coisa assim. Então a gente precisa também entender essa diferença do Brasil. O Brasil é um mercado muito grande, que só Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e aí vai, já são mercados gigantescos. Aqui não, você vai como se comparasse Portugal com Rio de Janeiro, vai. Assim, é um mercado bem pouco diversificado. Então, por ser pouco diversificado, você vai ver alguns centros que não tem muitas oportunidades. Você vai para o Alentejo um pouquinho menos. Você tem agora ali uma região para cima de Setúbal, que é Sines, que está crescendo bastante, mas que até então não tem muita coisa por conta do porto. Dos investimentos que estão sendo feitos lá, está crescendo um pouquinho mais. Esse crescimento talvez até chegue com imobiliário, com alguma coisa do tipo. Você vai ver o Algarve muito mais durante o verão e com turismo. Bem sazonal, né? Muito sazonal. E você vai ver ali as fábricas mesmo para a região norte de Portugal, né? Agora, para o brasileiro que vem para cá e quer trabalhar com fábrica, em fábricas, e eu ouço muito isso, até porque o pessoal no YouTube fala muito, né? Eu cheguei em Portugal, fui trabalhar numa fábrica. Cara, você pode até fazer isso, mas a chance que você tem, as fábricas, elas pagam muito mal, sabe? Então, se você for um operário de fábrica, a tendência é que você ganhe perto de um ordenado mínimo, né? Ou pouco mais que isso. Assim, próximo de um ordenado mínimo. Então, é um pouquinho mais difícil a vida no dia a dia. Se você for um engenheiro, aí teu salário aumenta um pouquinho mais, mesmo você trabalhando numa fábrica, né? Mas eu diria que profissionais de fábrica, fabril mesmo no dia a dia, também seria mais um pouquinho mais difícil de você ser contratado ainda no Brasil, né? Porque não faz sentido
uma empresa bancar um processo de visto, de não sei o quê. Ser quase como um expatriado, né? Que é aquele profissional que ele vem Exato. com visto pago, passagem aérea paga. Eu tenho vários profissionais que são assim em determinadas áreas. Nessas áreas já não tanto. Não quer dizer também que o teu sonho por isso tem que acabar, Will, eu não sou tão qualificado e por isso eu não vou para a Europa, para Portugal. Não. Você tem que ter um plano financeiro diferente, né? Assim, você tem que ter uma reserva financeira muito boa Alinhar as expectativas, né, também. para alinhar as expectativas. E jamais vir para cá sem visto, assim. Isso é uma mesmo. hipótese que eu acho que deveria ser descartada Totalmente. para qualquer brasileiro que pensa em vir para cá sem visto. Cara, isso não funciona. Por mais que tenha visto aí alguém na internet que falou que funcionou, são exceções e que provavelmente estão vendendo uma vida que eles não têm, tá? Então, não Ou a não caia... ser que a pessoa chegou há muito tempo atrás, que era outra realidade, né? Exato. Mas assim, É. as pessoas têm que tomar cuidado em vender exceções como regra, sabe? Então, assim, você é uma exceção que deu certo, não é uma regra. Claro. Então, É você um caminho mais difícil, né? É um caminho muito mais difícil. Então, você tem hoje uma série de vistos aqui para você vir para cá. Você pode vir com visto, vir tranquilo, sem precisar enganar a imigração, nada disso. E o Você vem visto pra de cá. procura de trabalho, o que tu achas, Will? Olha, eu acho que o visto de procura de trabalho ele é específico para determinadas situações. Por exemplo, eu tive uma aluna que veio com visto de procura de trabalho. Mas por quê? Ela é uma profissional de medicina e segurança do trabalho. Né? Claro, no Brasil, medicina e segurança do trabalho. Né? E que também precisa muito de profissionais aqui. Essa é uma área que precisa de uma regulamentação mínima aqui em Portugal. É uma inscrição que ela faz ali, um cursozinho básico, ela já começa a trabalhar. Então, o que ela fez? Ela construiu todo o processo de mudança, ela teve uma rede de contatos no LinkedIn, ela já conhecia quem eram as empresas, quem eram as pessoas, quem era tudo, e não sei o quê. E quando ela ia ser contratada, as pessoas falavam assim, olha, se você tivesse aqui com tua regulamentação, tu já estava contratado amanhã. Ela falou, putz, então eu vou pedir o meu visto de procura de trabalho. Ela pediu o visto de procura de trabalho. Cara, ela chegou aqui, em 2, 3 semanas ela já estava trabalhando na área dela, coordenado, até interessante. Só que as pessoas confundiram o visto de procura de trabalho com, olha, eu pego o visto de procura de trabalho, pá, eu vou para lá. Vamos embora. E vou pra lá. Chega Olha, lá, eu me viro. Chega lá, eu vou Cara tentar deles. vou conseguir, vou tentar a sorte. E não funciona, assim, não funciona. Já vi muita gente Ele é dizendo interpretado de uma forma errada. Eu tô com um processo quase que pronto pra ir, eu tô quase sendo contratado, falta só eu estar lá. É só por isso que não me contrataram, só faltou isso na minha área. Aí você pede teu visto de Legal procura de essa trabalho. perspectiva. Interessante isso. Eu não você só tinha não ouvido pode- isso ainda. Faz sentido. Você só não pode pensar no visto de procura de trabalho que, olha, quando eu chegar lá, eu começo a resolver essa situação. Não. Começa a resolver antes. imprimir muitos Engraçado, currículos e sair distribuindo. De porta em porta. Ai, meu Deus. Até porque, assim, se você for nessa realidade, quem é brasileiro e está aqui e entrou em Portugal com essa realidade, você sabe muito bem que você provavelmente está naquela posição que ninguém quer. Né? A verdade é essa. Então, aquela posição que, cara, não tem ninguém, então eu vou contratar uma pessoa que está aqui sem documento. Porque, assim, uma empresa que queira contratar alguém porque confia no trabalho dela, porque acha que ela vai efetivamente contratar alguém que está legal no país. Sabe? Agora, se você não tem documento, provavelmente você vai para aquelas posições que o português não quer, o brasileiro que está aqui não quer, ninguém quer. Aí sobrou quem? Você que chegou sem documento. Aí você pega essa posição. E é uma situação muito ruim, porque você quebra uma expectativa assim, você pensa, pô, qualidade de vida, vou pra lá, vou ser feliz, né, culinária, país, não sei o quê, tudo bom. não aproveita nada. Portugal, sensacional. Pum, vou mudar minha vida. Aí você chega aqui, você vai pra um trabalho que te paga pouco, você não tem tempo pra nada, você trabalha, sei lá, de 24 horas você trabalha 15, teus filhos ficam jogados, você não tem moradia, você não consegue dar atenção para tua esposa, teu marido, e aí? Pô, Portugal não vale nada, país horrível, vou embora daqui. Portugal não deu certo para mim. Aí você vai lá no YouTube e grava um vídeo, indo embora pro Brasil. Portugal não deu certo para mim. Pois é. Assim, não vai resolver, você só vai desanimar um monte de gente mostrando a tua experiência de um plano errado que você construiu. Pois. Assim, É um desserviço. é um desserviço, assim. O teu planejamento errado de mudança, ele acabou te levando para essa perspectiva muito ruim de um país que é legal, mas que é preciso conhecer as peculiaridades daqui antes de chegar aqui,
porque senão você efetivamente vai sofrer. E o de serviço eu quis dizer só para quem só reclama, tá? Quem conta a realidade. Olha, eu errei aqui, de repente se você for, preste atenção aqui. Aí é uma perspectiva diferente também, né? Eu acho que sim, mas eu tenho muito receio com YouTube, conteúdo de YouTube de brasileiros, muitos brasileiros tinham conteúdos loucos aqui, eu vim pra cá, deu certo. Grupos no Facebook. Cuidado, né, gente, com o que é que vocês vão acreditar? Grupos no WhatsApp, de um monte. Cara, foge de tudo isso. Sai fora, assim. Procura informação correta, pessoas que já fizeram uma jornada legal, que estão aqui, vieram de forma legal, que podem te ajudar a seguir esse caminho. Seja eu, seja todo mundo que tá aqui, ou outras pessoas que realmente mostraram que, cara, é possível fazer assim de forma correta. Tá? Todo mundo que fez de forma errada, corta, sai fora. Não assiste essas pessoas porque elas estão vendendo uma coisa que realmente não é. Tá? A vida aqui não é fácil, não é simples, o custo de vida é cada vez mais alto. E quando você pensa numa regra de salário versus custo de vida, cara, se você ganha um salário mínimo para morar em Portugal hoje, olha, não sei se vai dar. Conta não fecha, né? Porque aqui as coisas... Todo mundo pergunta, qual o salário que eu tenho que ter para morar bem em Portugal? Você tem que fazer a conta do teu custo de vida aqui para você conseguir entender. E aí você tem aqui a maior parte do custo de vida, que é o arrendamento. Exato. Independente de onde você vai morar. Quando eu cheguei aqui, o pessoal falava assim, vai para o interior. Mas o interior também não tá tão barato mais. Pois é. Viseu, o pessoal fala, vai para Viseu. Pô, tive em Viseu recentemente, os aluguéis estão altíssimos também. Então, assim... tem que ser uma estratégia focada em mercado de trabalho, por um ordenado interessante e que você venha para cá de forma legal para ter um ordenado bom e conseguir ter uma qualidade de vida boa, porque senão o sonho vira pesadelo. É verdade. Bora pro bate-bola? Bate-volta ou bate-bola? Bate-bola. Aí a gente vai fazer um bate-bola e você fala o que vier na sua cabeça. Bora? Bora. Um livro. Hábitos Atômicos. Adoro. Uma comida. Uma comida? Ou prato, assim, da parte salgada. Cara, vou falar um que me lembra do Brasil, feijoada. Adoro. Não abro mão de... Não abro mão de ficar com a minha família. Um doce. Um doce? Paçoca. Ai, que massa! Que delícia, Nada mais feijoada, brasileiro. paçoca, faltou caipirinha. Tenho medo de... Tenho medo de... Não sei. Tenho medo de nada. Boa. Que bom. Um filme. Um filme? Sei lá. Gladiador. Boa. Um perrengue. Um perrengue? Pegou o metro pro lado errado. Cara, não Já sei. fiz isso várias Eu vezes. também, já peguei um comboio. Cara, tô tentando lembrar aqui de um perrengue. De viagem, talvez, ou... Cara, tem vários perrengues. Mas assim, eu passei um perrengue uma vez nos Estados Unidos. Que eu fiz um Tá cruzeiro. rindo. Eu fiz um cruzeiro. E assim, era open bar, tudo liberado, um cruzeiro jovem, tudo mais. Cheio de gente fazendo despedida de solteiro, não sei o quê. Sim. Tava eu e minha esposa, a gente entrou naquele clima, né? E, cara, no último dia do cruzeiro, eu bebi muito nesse dia. Fiquei muito mal mesmo. Cara, e eu quase não consegui sair do navio no dia. Assim, sério, já tentou todo mundo saindo, eu lá ainda tentando sair Quase do ficava navio. dentro do navio, preso Quase no fiquei dentro do navio preso. Esqueceram Depois de de mim. sair do navio, pegamos um Uber lá, passando mal no Uber. Aí cheguei no hotel, o check-in era tipo 3 da tarde, o negócio era 11 da manhã, eu tava Ai, lá. meu Pelo amor de Deus, Deus, me coitado. deixa eu entrar, me Ai, deixa eu meu entrar, Deus. me deixa... Rapaz, ficar Cara, que bêbado já é perrengue. ruim. No navio, Ai, imagina, gente, o balanço, não. deve, eu não sei, eu acho que não balança, mas deve dar assim um quesinho a mais de enjoo, né? Não, mas eu bebi muito naquele dia, cara. Foi assim, foi muito extremo. A parte da minha casa predileta é... Meu quarto, com certeza. Uma viagem. Uma viagem. Cara, eu vou colocar a última agora, Itália, que eu fiz. Qual cidade você foi? A gente foi em Milão e depois Bórmio, que é ali divisa ali com a Suíça. Foi bem legal. Ó, Agora legal. no inverno. Estou em casa e gosto de...
Estou em casa e gosto de brincar com a minha filha. Legal. Um arrependimento. Um arrependimento não ter saído do Brasil antes. Bem-vindo ao Topa Tudo Portugal. Tenho muita vontade de... Tenho muita vontade de... eu queria ter uma comunidade maior de pessoas que viessem para cá e realizassem esse sonho de forma estruturada, sabe? Que essa informação chegasse para mais pessoas. Nossa. Que elas não viessem assim, cara, de qualquer jeito e tal, porque eu acho que tem muita coisa boa para cá, mas é só realmente colocar o... Clica aí no aviãozinho, gente. Quanto mais gente souber, melhor, né? Exato. Com certeza. Uma mania. Uma mania. Uma mania. Cara, eu acho que é achar que eu tô certo em tudo. Se bem que isso é tão comum. Pois. A gente geralmente acha que a gente tá certo, não é? Mas assim, eu diria que é isso, assim. Não tenho uma mania assim, específica de dia a dia, não. Mas eu sempre tô certo. Então tá. Qual é seu signo? Virgem. Ah, tá. Eu achei que fosse ariano, igual a mim. Que ariano também tem isso. Você é ariana? Ah, tá, ok. Ousadia é... Ousadia, cara, é você mudar de país, né? Começar do zero e conseguir se estabelecer nessa nova vida e depois perceber que o mundo ele é muito maior, assim, que o Brasil é só um país, porque depois que você faz uma vez, você pensa assim, posso ir para qualquer lugar, né? Porque é tão, entre aspas, simples, né? Então, eu acho que uma ousadia é você sair da tua zona de conforto, do teu Daquele lugar mundinho. comum. Eu acho que isso é um desafio. Uma pessoa. Uma pessoa, meu pai. Meu hobby. Meu hobby, acho que é estar com a minha filha todos os dias, participar do dia a dia dela. Pra mim é meu hobby. Legal. Um cheiro. Um cheiro? Cheiro. Cara, não sei, não tenho ideia. Cheiro de mar? Ai, Adoro. bom. Uma saudade. Do Rio de Janeiro. Todo Purgatório dia. da beleza e do Todo caos. dia eu sinto falta do É Rio, cara. mesmo? Quase toda semana eu sinto falta do Rio. Olha. Mas algo assim especial, o calor, as pessoas, O Rio de Janeiro, assim, o clima, sabe? Eu não sei, assim... A vibe. A vibe A do carioca. A vibe A do vibe. O carioca vive uma vida de forma diferente. Acho que de Sim, é um qualquer lifestyle. lugar. É uma forma de ver, de vivenciar a É. vida diferente, né? Eu sinto falta demais do Rio disso, assim, do dia a dia, de sair do trabalho e não sei o quê, e vamos ali todo mundo junto, todo mundo é amigo e um tal, happy não sei o hour. quê. Aí, Happy ó. hour, pá, muito bom. É Sinto verdade. muita falta disso. Uma frase. Fogo. Não tava à espera. Olha, não tem ideia. É impossível parar quem não desiste. Boa. Boa. Muito boa. Com esta frase, nós terminamos o nosso 5º episódio. Surpresa! É mesmo? Peraí. Agora, peraí, que a gente tem uma surpresinha pro Will. Will, Um aceite mimo aí. pra você Um mimo. por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado. Esperamos que você goste. É um vinho francês de uma garrafeira e um restaurante que fica aqui no Saldanha, Clube de Chateau. Então, eles estão dando esse mimo pra você Obrigada, experimentar. Clube de Chateau. Maravilhosos. Até pra você ir lá conhecer, eles têm comidinhas. É muito aconchegante, É. um custo-benefício E é lindo o incrível. ambiente, É lindo. chique. Vou lá. Clube de Chateau, te espera. É. E aí você faz essa degustação. Obrigada, Clube de Obrigada. Chateau, por esse mimo aos nossos convidados. Bom, Will, a gente quer agradecer muito a sua disponibilidade, a sua presença, o seu conteúdo extremamente relevante para quem tá. Exato. Nossa, muito relevante. Eu aprendi demais aqui hoje. Confesso que várias coisas foram disruptivas para mim. Foi um aprendizado. Parabéns pelo seu trabalho. Continue, sem dúvidas, isso ajuda muita gente. Obrigada. Sigam o Will nas redes sociais, o perfil dele no Instagram. Tem um inicial que é o Will Portugal, mas ele tá com outro agora que é o Will Europa. Tem o canal do YouTube. Aproveita, pega esse vídeo, manda para quem pensa, se planeja em vir para Portugal. E essa pessoa também pensa assim, que vale muito mais a pena vir com planejamento, com estudo, com capacitação, com um bom plano profissional. Então, manda, compartilha, que é como o Will disse. Quanto mais esse conteúdo chegar em pessoas que, de fato, vão praticar isso, melhor para todos nós. Sem dúvidas. É isso. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Espero que essa mensagem chegue a muitos brasileiros,
que sonham em sair do Brasil para Portugal ou para qualquer lugar do mundo. E se precisarem de mim, olha, só me acionar lá nas redes sociais, ou tá no LinkedIn mesmo, é só colocar lá Will Europa também no LinkedIn. Pode vir falar comigo, que se eu puder ajudar, eu vou te ajudar a realizar esse sonho que é vir para cá de forma estruturada. Boa! Ei, obrigada! Gente, ó. Tchau, gente! Próximo episódio em breve. Beijo, até a próxima. Até! Fomos! Obrigada! Tchau.